falar aqui sobre teleatendimento na fisioterapia. Coloquei o termo teleatendimento entre aspas, e agora vocês já devem entender muito bem por quê, porque a Bárbara expôs para vocês os conceitos, o que envolve o teleatendimento, teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. Assim como a Bárbara falou que ela me ligou quando a gente foi discutir sobre os preços, os valores, a gente também conversou, liguei para a Bárbara, a gente se falou sobre a palestra, então o conteúdo aqui de alguma forma vai tentar complementar aquilo que ela abordou na fala dela de hoje, tá? E aí eu inicio a minha fala gerando uma provocação a vocês. Então eu quero provocá-los, porque quem não é provocado dentro da zona de conforto não sai do lugar e não vai se diferenciar no mercado de trabalho. Então, vamos lá. Quem não pensa sobre o futuro, cria o presente com as ferramentas do passado, tá? Então, por mais que seja polêmico a gente ficar discutindo, a telereabilitação é melhor, é pior, eu acho que muitas vezes não cabe esse julgamento sem antes a gente procurar saber. A gente tem que tirar da nossa cabeça que a vida e as coisas, elas são binárias. O que isso quer dizer? Certo, errado, sim ou não. Não existe verdade absoluta, e as coisas elas precisam ser, na maioria das vezes, híbridas. Então, a gente precisa ter capacidade de analisar os pontos positivos de algo, analisar os pontos negativos, para que a partir disso e do meu conhecimento, eu saiba selecionar a ferramenta mais adequada no momento apropriado para o paciente, da forma que ele precisa e para que o meu trabalho ele seja valorizado e resolutivo. Então, quem não pensa no futuro, cria aquilo que a pessoa está vivendo, muitas vezes utilizando coisas lá do passado e às vezes por desconhecimento, por preconceito ou por alguma dificuldade de buscar novos conhecimentos e buscar e sair da zona de conforto, né? Falei tudo isso porque nos últimos meses a gente tem vivido aí uma transformação da nossa vida, né? Lá em dezembro, na China, começou-se a notificar alguns casos de insuficiência respiratória grave, insuficiência respiratória aguda, e ainda não sabia aquele quadro e a quantidade, a incidência estava aumentando tanto, e daí começou-se a investigar e foi descoberto, então, um novo vírus que estava causando toda aquela confusão e aquele colapso da saúde, né? Isso lá na China, e a gente aqui, dezembrão, tá acontecendo uma coisa esquisita lá na China, isso daí não vai acontecer nada comigo, né? Segue o jogo, vamos curtir o Réveillon, daqui a pouco vem o Carnaval, e isso não vai ter impacto nenhum na minha vida. Beleza. Passaram-se 2 meses, em fevereiro, primeira notificação oficial de um caso aqui no Brasil. Aquilo que estava lá na China, do outro lado do mundo, chegou aqui, foi notificado, mas ainda assim nos parecia uma gripezinha, né? E dependendo do nosso histórico de atleta, isso nem afetaria a nossa condição de saúde. E aí, em março, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decreta que o quadro da Covid, da gripe, né? Ela era uma pandemia. E a gente, até então, a gente talvez já tivesse estudado isso em epidemia, ouvido falar numa pandemia, mas a gente nem imaginava como que isso poderia influenciar na nossa vida, né? Como que isso poderia afetar o nosso dia a dia. E no mesmo mês, uma semana depois, várias medidas de distanciamento social, várias medidas de isolamento, lockdown completamente acontecendo em vários países. Aqui no Brasil ainda não, mas depois, nos meses futuros, abril, maio, isso começou a acontecer naquelas regiões que estavam sofrendo casos mais graves, o colapso do sistema de saúde. E aí nós nos vimos numa situação em que, de fato, aquilo que acontecia antes, só lá no outro lado do mundo,
começou a acontecer aqui e o aperto que a gente começou a passar. Por quê? Não podíamos mais trabalhar, não podíamos mais ter aula, não podíamos mais atender os nossos pacientes. As pessoas continuam precisando desses serviços de saúde, profissionais de saúde precisam continuar prestando serviço, porque, independente de existir uma pandemia ou não, os outros casos estão aí. Então, eu falo especificamente da minha área, da cardiovascular, como que um paciente com uma doença grave, respiratória, cardíaca, metabólica, ele fica esperando aí a pandemia ser resolvida para continuar recebendo atendimento dele, né? E aí, diante desse cenário, o conselho, como a Bárbara colocou muito bem, ele foi obrigado a retirar toda uma legislação que já era questionável em 2020, teve que retirar uma proibição para adaptar a um cenário, né? Então, negávamos um futuro e tivemos de nos adaptar de uma hora para outra a essa situação que surgiu. E aí essas transformações todas que aconteceram num período de 3 meses, 4 meses, dependendo da região, todas essas transformações são só elas que justificam a telereab ou são só elas que fizeram a gente parar para pensar em telereabilitação? Bem, não é bem assim, não, né? Eu me lembro, a Thaís, inclusive, estava lá no Sebrincor no passado, e houve uma mesa para discutir isso, como a Bárbara falou também na palestra dela, na cardio e na respiratória, a telereabilitação, ela vem sendo discutida há muito tempo, porque esses nossos pacientes, eles se beneficiam muito do que nós podemos realizar à distância, né, com esses pacientes. E se, além disso, desse cenário de fisioterapia cardiovascular, respiratória, musculoesquelética, se nós pensarmos na história da humanidade mesmo, a nossa história, ela é dividida em períodos. E esses períodos, normalmente, eles são classificados ou estratificados de acordo com como a sociedade se organiza, de acordo com as atividades que prevalecem, que predominam nessas fases, nessas eras, né? E aí a gente tem aí uma evolução que no passado ela levava muito tempo, muitos anos para acontecer, e nos últimos anos essas transições elas acontecem de maneira muito rápida. Foi o que a gente discutiu, né? Um caso que surgiu na China em dezembro, se espalhou pelo mundo todo, alterou toda a economia, política, todos os serviços no mundo inteiro em 3, 4 meses, né? Isso acontece porque nós estamos na era digital, a era da informação, e por conta de todo o avanço tecnológico, isso acontece muito rápido, né? E aí vem o COFITO, libera o teleatendimento, teleconsulta, teleconsultoria, telemonitoramento. Eu me vejo numa situação que eu preciso me adaptar a essa nova realidade, e aí surgem várias dúvidas por conta disso. Primeira dúvida é o quê, gente? Será que isso dá certo? Né? Será que fazer telereabilitação vai dar certo? Será que isso é seguro, né? Como é que eu vou fazer isso com os meus pacientes? Será que eles vão ter segurança em receber esse atendimento? O serviço que eu vou prestar nessa nova modalidade é um serviço melhor ou é um serviço pior? Isso vai comprometer? Ou, nossa, será que eu vou fazer uma coisa que vai ficar muito melhor para o paciente e aí depois ele vai cair fora, ele não vai querer saber mais de mim no meu consultório, eu vou perder meu paciente por causa disso? Será que os pacientes eles vão aderir a essa nova modalidade? Será, igual a Bárbara falou, tem paciente que não quer nem saber, nem ouvir quando a gente fala em teleatendimento, né? Tem pacientes que podem aderir tanto que eu acho que eles nunca mais vão sair de casa para ir lá na clínica. Passar pela rua, pegar ônibus. Eu, por exemplo, se eu resolvesse meu problema de casa, nunca mais eu iria.
né? Mas existem fatores que vão fazer isso. Será que só a teleconsulta, só o telemonitoramento, ele resolve todos os problemas do mundo, né? E por último, que justificou os teleatendimentos, que fizeram essas coisas todas acontecer. E aí, diante de tantas dúvidas, né? Se eu ainda não sabia isso, é porque era necessário eu procurar saber e me informar sobre isso, né? E nós, como profissionais de saúde, a Bárbara frisou isso muito na fala dela, acho lindo ver isso dentro da fisioterapia, dentro dos profissionais. Sempre que a gente tem dúvida, a gente recorre aos colegas, a gente recorre à literatura, e é isso daqui que vai informar para a gente, né? Mesmo não utilizando todos os descritores, o que são esses descritores, gente? São aquelas palavras que já são padronizadas na linguagem científica, né? E aí eu joguei os descritores lá relacionados com telereabilitação dentro da fisioterapia, e aí eu achei como resultado 379 artigos, né? Com esse número, restringindo a telereab para fisioterapeuta, eu imagino que grande parte dessas minhas dúvidas que eu levantei aqui para vocês conseguem ser respondidas na literatura científica, certo? E se já há 379 artigos sobre isso, certamente não foi o corona que desencadeou tudo isso. Certamente já tinham pessoas lá atrás pensando no futuro e fazendo algo diferente no presente, né? O que o corona fez talvez tenha sido acelerar um pouquinho isso que estava acontecendo. E aí, com isso, eu comecei a levantar o que tem de literatura para a gente discutir aqui. Primeira coisa quando você acha um editorial não é o nível de evidência mais alto que existe, não é uma meta-análise, não é uma revisão sistemática, mas quando você pega um editorial de uma pessoa que é referência na área, discutindo, quer dizer que algo precisa ser discutido com os profissionais, né? E aí, a necessidade de se oferecer a telefisioterapia, a necessidade de incluir dentro das nossas modalidades de atuação intervenções que envolvam a tecnologia, que envolvam a internet, mudando alguns paradigmas ou alguns conceitos que a gente já tinha consolidado como verdades absolutas. Qualquer verdade absoluta, inquestionável, não pode ser considerado como algo bom, tá? Tudo precisa ser analisado. E aí, quando eu levanto dentro da fisioterapia cardiopulmonar, que é onde eu atuo mais, os estudos, eles começaram a caminhar. E eu peguei os artigos mais recentes, tá, gente? Se eu fosse colocar todos aqui para vocês, seria muita coisa. Então, qual que é um passo? A partir do momento que você começa a ter uma ideia, quando você começa lá num editorial, ver que algo precisa ser discutido, aí você pode ir caminhando lá naquela pirâmide do conhecimento científico. O próximo passo é o quê? Um estudo piloto, um estudo observacional. Então, o que é isso? Vamos começar a testar isso. Vamos ver como que a gente pode pegar um programa, algo que funciona com vários profissionais, é uma grande dificuldade que a gente tem, né, na prática clínica, principalmente na cardiopulmonar. Só a gente, como fisioterapeuta, a gente não resolve o problema de todos os pacientes. O que nós precisamos entender, principalmente sobre esse conceito de reabilitação, o fisioterapeuta ele não faz reabilitação sozinho. O processo de reabilitação ele só acontece se houver uma integração de profissionais. E é tão difícil fazer isso fisicamente, se a gente organizar e testar num grupo pequeno de pacientes, será que isso tem um efeito benéfico? E esses estudos piloto, esses estudos observacionais, eles já começaram a mostrar um delineamento de algo promissor, que poderia trazer benefício para os pacientes, né? Tá, mas esses protocolos, dentro da nossa referência, que sempre precisa ser científica, por menores que eles tenham iniciado, por menores que eles tenham sido testados ou idealizados, hipotetizados, eles precisam ser validados,
né? A gente precisa ter uma abordagem técnica, assistencial, que seja validada. O que isso quer dizer, gente? Todas as minhas intervenções na clínica, em algum momento, precisa ter sido validada como algo, de fato, bom, algo indicado para o paciente. E não adianta ser algo legal, bom, se não for seguro, né? Então, a segurança das minhas condutas também precisam ser testadas. E aí, na literatura, a gente encontra uma série de trabalhos que tiveram como preocupação justamente isso: mostrar que a que o atendimento remoto, ele poderia se mostrar seguro, ele poderia ser de alguma forma validado, o que respaldaria para que começássemos a implementar isso com os nossos pacientes, né? Beleza, tudo bem. Foi testado, foi hipotetizado, foi validado, é seguro para o meu paciente. Agora, será que fazer um teleatendimento, será que realizar telereabilitação com o paciente lá na casa dele é melhor ou é pior do que fazer um atendimento assistencial presencial? Dentro da medicina, gente, medicina não, aí eu tô falando da medicina mesmo, da atividade médica. Quando um fármaco, um remédio, ele é colocado no mercado, ou quando uma técnica médica ela vai ser colocada no mercado, além da validação e da segurança dessa técnica, existe um tipo de estudo que é o estudo que avalia a não inferioridade de um fármaco ou de um tipo de tratamento. O que esse estudo mostra pra gente? Mostra que um novo tratamento, ele pode ser ou não inferior àquilo que já é realizado. E se ele não for inferior, quer dizer que ele pode ser utilizado. Não adianta nada surgir um novo tratamento com efeito legal, mas aquele efeito ainda ser inferior ao tratamento que ainda é recomendado. Vamos trazer para a nossa realidade agora. A telereabilitação é maneiríssima, é legal, eu dou print, mostro que eu estou fazendo algo pela internet, mas será que isso é tão bom quanto o presencial? Ou é pior? Se for pior, não adianta ser legal, porque já tem uma coisa que é melhor e eu, como profissional, eu tenho obrigação de oferecer para o meu paciente aquilo que é melhor, né? E aí, esse trabalho mostra justamente isso, que para aqueles pacientes com as doenças crônicas, fazer o atendimento em casa por meio da telereabilitação não é inferior, o resultado não é inferior em relação aos programas que são baseados em centros especializados. E aí a gente tem um avanço enorme, porque nós sabemos de toda aquela dificuldade que a Bárbara levantou na palestra dela, de pessoas que moram longe do centro, dos centros de referência, de pessoas que precisam de atendimento, pessoas que têm doenças cardiovasculares, respiratórias, que se não tiverem acesso à informação e assistência, são pessoas que vão morrer, vão evoluir para desfechos negativos. Agora, vamos olhar pelo nosso lado também? Se eu me torno uma profissional referência na minha área, se eu ganho autoridade e eu sou reconhecida nacionalmente, mundialmente, eu consigo ser acessada por pacientes de diversos locais. Então, consigo oferecer um atendimento que não é inferior daquele que eu faço na minha clínica e fazer uma assistência legal. Então, isso, além de oferecer maior atendimento, maior possibilidade de assistência à saúde para a população distante, com menos acesso, isso também possibilita uma maior oportunidade para o profissional intervir. E além disso, gente, de novo o negócio ficou na frente. E o meu mouse nunca aparece. E além disso, gente, para fazer toda essa evolução, algo importante a gente precisa levar em consideração. Por mais que o atendimento por telereabilitação não seja inferior, existem dificuldades e existem pacientes que não vão aderir a isso, tá? Eu vou ficar achando quem não vai aderir, é o senhorzinho que tem uma cultura de dificuldade de acessar a internet, ou não, é quem tem menos dinheiro, menor poder aquisitivo. Não, gente.
Existem modelos que já foram desenvolvidos para fazer uma predição da adesão desses pacientes. O que isso quer dizer? Já existem fatores testados, que são aqueles que realmente limitam a pessoa a aderir ou não a um programa de telereabilitação. Então, o que já foi verificado? São pacientes que têm menor independência funcional, então são aqueles pacientes que não conseguem fazer as atividades do dia a dia, são pacientes com déficit cognitivo, são pacientes que têm menos acesso à internet, são pacientes que tomam muitos remédios, então já existem características verdadeiramente testadas e que dificultam a adesão a essa modalidade de atendimento. Uma vez identificada a presença dessas características no meu paciente, a identificação dessas características, gente, não significa que com aquele paciente eu não vou conseguir intervir. Pelo contrário, saber as barreiras, saber as dificuldades, me apontam que aquilo precisa ser resolvido. Então, se eu tenho um paciente com déficit cognitivo, pegar o exemplo que a Bárbara colocou no final da palestra. Se eu tenho um paciente com déficit cognitivo, e eu sei que isso é uma característica que dificulta a adesão dele a um programa de reabilitação à distância, um programa de reabilitação em casa, eu preciso identificar quais são as ferramentas que vão reduzir essa limitação. Por exemplo, ao invés de instruir o paciente, eu vou instruir o cuidador. Então, durante o meu atendimento, quem eu vou orientar sobre as atividades, ou até mesmo previamente? A esposa, o filho, o cuidador. Então, aí vem a importância de toda uma rede de apoio. A importância de nós, como fisioterapeutas, não estarmos preocupados apenas com aquilo que a gente pode fazer fisicamente com o paciente, sim com todo o contexto que o paciente vivencia. Né? Quando eu vou aventar a possibilidade de uma teleconsulta, de uma teleconsultoria, a minha preocupação hoje em dia não vai ser com a internet. Ah, será que fulano tem internet? Tem, fulano tem internet, tem WhatsApp, fulano tem Instagram, tem TikTok, porque quase todo mundo tem isso. O problema é, será que fulano usaria isso para a saúde? Se ele usa ou não, é dever meu instruí-lo dessa importância, é dever meu mostrar que essa ferramenta pode trazer benefícios para ele. Se ele sozinho não tem condição, eu preciso envolver toda uma rede que está por trás disso. E aí surge uma nova discussão. A reabilitação tradicional versus híbrido. E aqui eu acho lindo, porque aqui a gente foi caminhando por todas aquelas possibilidades de níveis de evidência, desde um editorial, um estudo piloto, observacional, estudos de modelagem, ensaios clínicos, e agora a gente chegou numa revisão sistemática e numa meta-análise, a gente está lá no topo da pirâmide. E aqui os artigos compararam um programa de reabilitação cardíaca tradicional, o paciente vai lá 2, 3 vezes na clínica, faz o atendimento com um modelo híbrido. E quando a gente levanta esse tipo de informação, a gente vê que o híbrido, gente, ele pode trazer muito benefício para o paciente. Até porque aqui a gente está se referindo em doenças que são influenciadas diretamente pelo comportamento. Quando eu penso num paciente hipertenso, por exemplo, o controle da pressão arterial dele não vai ser realizado apenas com o meu exercício. Se eu penso isso, eu estou dentro da minha caixinha fechada e eu não vou conseguir ser um bom profissional, não vou conseguir alcançar um bom resultado com esse paciente. O meu paciente com pressão alta, o exercício ele pode fazer bem para ele, pode fazer porque, gente, já está mais do que comprovado que 25% dos pacientes com pressão alta não tem redução da pressão arterial com exercício físico. Então, se eu pensar que o meu exercício é bom só para reduzir a pressão arterial de uma pessoa que tem pressão alta, eu já estou fazendo tudo errado. O meu exercício é bom porque o exercício ele tem uma série de outros efeitos sistêmicos que não só a redução da pressão arterial. E fazer exercício com o meu paciente 2 vezes na semana, sendo nessas 2 vezes por 30, 50 minutos,
Olha o restante de horas que ele tem um comportamento sedentário. Aquilo que eu faço com ele não vai resolver o problema dele. Então, é por isso que a gente precisa pensar nos modelos híbridos. O que é modelo híbrido? Eu posso atender presencialmente, quando é possível, eu posso atender de forma síncrona, né, ao vivo aqui online, 2, 3 vezes, mas o meu paciente ele precisa fazer algo no restante do tempo da vida dele. E certamente aquele algo que ele faz no restante do tempo da vida dele, que eu oriento, vai ter mais resultado até do que aquilo que eu faço com ele presencialmente ou nos 30, 50 minutos de forma síncrona, né? Então, a gente tem que pensar a partir de agora, já que a gente teve a oportunidade agora de vivenciar isso de uma forma rápida, que todas as minhas intervenções que eu realizo presencialmente ou não, de forma síncrona ou não, elas precisam ser expandidas para a rotina do paciente, por meio de orientações. E aí, a constatação, agora, 28 de abril de 2020, a Covid ela veio para acelerar essa nossa prática. Então, tudo isso não surgiu por conta do coronavírus. O coronavírus ele veio só para mostrar aquilo que já era para a gente ter visto há muito tempo.